Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à aula de hoje. Força entre cargas elétricas pontiformes, também conhecida como Lei de Coulomb. Bom, a gente já viu lá nos princípios da eletrização que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem com uma força F. Lembrando, essas forças é para ação e reação, lá das leis de Newton, né? Se a carga 1 atrai a carga 2 com uma força F, a carga 2 também atrai a carga 1 com uma força de mesmo valor, ou mesma intensidade, mesma direção, nesse caso horizontal, porém sentidos contrários, tá? Então, uma força ficaria negativa, uma força positiva, podendo mudar o sinal conforme o referencial que a gente adotar, né? Se for para a esquerda, positivo, ou para a direita, positivo. Enfim, é uma escolha de referencial. Como é que a gente calcula essa força? Então, a gente tem aqui a fórmula da força. Então, a força é uma constante eletrostática. Essa constante no vácuo vale 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Esse valor, então, ele é uma constante no vácuo. Nos nossos problemas, a gente sempre vai trabalhar com vácuo. Se por acaso acontecer de algum problema, não ser no vácuo, o problema vai trazer o valor da constante para vocês, tá? Então, o K, a princípio, vai valer 9 vezes 10 na 9. Módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado, a distância entre elas. Ó, tava aqui embaixo, a distância entre as cargas. O que é módulo? Só lembrando lá da matemática. Módulo de mais 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2. Então, seriam os valores sem os sinais. Então, a gente não carrega sinal para a fórmula de força, tá? A gente também pode escrever essa fórmula com os dois Qs dentro do módulo. É a mesma coisa, tá? É o módulo da multiplicação. Isso daí, então, vamos fazer os exemplos. Ah, pessoal, unidade de força Newton. Força é força em qualquer conteúdo, né? Continua sendo Newton. Unidade de carga elétrica é Coulomb, a gente já tinha visto no começo do ano. A distância tem que ser sempre em metros. Se não tiver em metros, a gente precisa transformar, tá bom? Vamos para o exemplo 1. Determine a intensidade da força de atração, então a gente quer saber a força, entre duas cargas elétricas. Então, vou chamar Q1 de 1 coulomb, Q2 de menos 1 coulomb, no vácuo, separados por uma distância de 1 metro. Então, força igual a constante, vezes Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Então, vai ficar força igual a constante 9 vezes 10 na 9, vezes, eu nem vou escrever os módulos aqui, já vou botar os valores em módulo, então sem sinal, dividido por 1 ao quadrado. Essa daqui tá bem simples de resolver. A força vai dar 9 vezes 10 na 9 newtons. Bem tranquilinho. Vamos para uma mais elaborada, então. A questão número 2. Antes da gente ir para a questão 2, eu só quero lembrar uma coisinha com vocês. Vocês lembram lá nas leis de Newton, na segunda, terceira lei de Newton, que a gente fazia força 1, força 2, um corpo de massa M. Como é que a gente calculava a força resultante? Se o movimento fosse para a direita, por exemplo. F1 menos F2, né? Sentidos contrários, a gente diminuía. Se fosse em mesmo sentido, a força resultante seria a soma, certo? Só para lembrá-los, então, que a gente vai usar esse conceito.
Então, exemplo número 2. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A. Então, vamos fazer aqui 2 pontos A e B, distantes entre si 0,4 metros. Vou botar Q1 e Q2. Pessoal, é bem importante vocês fazerem o desenho da situação para vocês conseguirem analisar depois o problema, o que vocês precisam fazer, tá? Se vocês tiverem preguiça de fazer isso, provavelmente vocês vão ter dificuldade para resolver os problemas, tá bom? Sendo que Q1 vale 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Aí, só lembrando que a gente tem os submúltiplos, a prof postou uma tabelinha para vocês. O microcoulomb vale 10 na menos 6, então eu poderia ter escrito a carga Q1, 2 microcoulomb. E aí, para mim poder fazer o cálculo, eu substituiria o micro por 10 na menos 6. A gente tem o milli também, que vale 10 na menos 3. Esses dois são os mais utilizados, tá? Vocês podem olhar lá a tabelinha, tem os múltiplos, que são os expoentes positivos, e os submúltiplos. Mas esses dois são os mais utilizados. A carga Q2, 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. O K, a prof nem vai anotar. Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 de menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, colocada a 0,1 metro dA sobre a reta AB. Então, a carga Q3 vai ser colocada a 0,1 metro da carga A, poderia ser aqui fora ou aqui dentro, mas o problema está dizendo que é entre a reta AB, então é aqui dentro. Q3, 0,1 metro, então se tá 0,1 metro da carga 1, da carga 2 tá 0,3 metros, né? Porque o total é 0,4. Para fazer o cálculo das forças, eu prefiro trabalhar com potência, tá? Principalmente se a gente não for usar calculadora. Então, já vamos botar aqui em potência, todos. Tá, então, a gente quer saber a força resultante sobre a carga Q3. A gente tem que a carga 1 é positiva, a carga 2 é positiva, né? Aqui os sinais são positivos, e a carga 3 negativa. Vamos analisar essas forças, então. Entre 1 e 3 vai ter força de atração ou de repulsão? A atração, porque as cargas têm sinais contrários, então eu vou chamar de F13. Entre 3 e 2, a atração também. Então, F23 ou F32, mesma coisa. Como elas têm mesmo valor, é indiferente, né? Eu poderia analisar as forças entre Q1 e Q2 também, só que o problema está nos pedindo só a resultante na carga 3. Então, a força entre 1 e 2 não nos interessa. Mas existe força entre 1 e 2 e nesse caso é de repulsão, porque as duas têm carga positiva, tá certo? Então, vamos lá. O nosso objetivo é calcular a força resultante na carga 3. Eu tenho duas forças na carga 3, duas forças de sentidos opostos. Como é que eu vou calcular a resultante? Eu vou diminuir essas duas forças. Mas, para mim diminuir elas, eu preciso saber o valor delas. Então, a gente vai calcular aqui, separado, o valor de cada uma delas. Vamos começar com a força 1,3. Então, força 1,3 é a constante 9 vezes 10 na 9, vezes o módulo da carga 1. E aí, é este sinal que muda e não o sinal do expoente, né? Vezes a carga 3 em módulo, também sem sinal, dividido pela distância entre 1 e 3, que é 1 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar F13. 9 vezes 2 vezes 3 vai dar 54, vezes 10. Como eu tenho multiplicação de expoentes, a gente vai... Multiplicação de potências, quero dizer, a gente vai somar os expoentes.
9, mas com menos fica menos. Então, 9 menos 6 fica 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido. 1 ao quadrado é 1, vezes 10. Como é que eu faço expoente ao quadrado? Eu multiplico menos 1 com o 2. Então, fica menos 2. F1, 3. E agora eu tenho divisão. Então, 54 dividido por 1 é 54. Vezes 10, eu vou diminuir agora os expoentes, porque eu tô dividindo as potências. Então, menos 3, menos com menos vai ficar mais. Então, menos 3 mais 2, menos 1. Eu posso deixar a minha resposta assim, ou como o expoente aqui é baixinho, eu vou andar uma casa com a vírgula. 5,4 newtons. Ai, acabamos o problema. Claro que não, a gente quer a resultante na 3. Então, a gente ainda tem que calcular a força 2, 3. Para depois diminuir os resultados. Então, a força 2, 3. 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 2, 8 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 3, dividido pela distância entre 2 e 3, que é 3 vezes 10 na menos 1. Não esqueçam que essa distância é ao quadrado. Então, F2, 3. 9 vezes 8 vezes 3 vai dar 216, vezes 10 na menos 3, né? Mesma continha aqui. Dividido. 3 ao quadrado, 9, vezes 10, multiplica os expoentes, menos 2. 216 dividido por 9 vai dar 24, vezes 10, diminui os expoentes, na menos 1 newton. Pode deixar o resultado assim, ou então 2,4 newton. Qual das duas forças é maior? A maior é a F1, 3. Então, quem está mandando no movimento da carga é a F1, 3. Então, a gente vai fazer F1, 3 menos F2, 3 para calcular a força resultante na carga 3. Aí, eu posso pegar o resultado com o expoente ou sem o expoente. Só lembrando, se eu pegar o resultado com o expoente, eles têm que ter o mesmo expoente para mim poder somar ou diminuir, tá? Se eles tiverem expoentes diferentes, eu preciso converter para deixar igual. Vou pegar o número com vírgula. 5,4 menos 2,4, que vai dar 3 newtons. Ou, se a gente fizesse com expoente, né? 54 menos 24 daria 30 e a gente mantém o expoente. Por isso que tem que ser o mesmo expoente. Tranquilo? Espero que sim. Porque agora vai começar os exercícios mais emocionantes. O exercício 13. Então, vamos prestar bastante atenção, porque esse exercício é de incógnita. E, no geral, vocês têm um pouquinho de dificuldade de trabalhar com as letrinhas, né? Então, vamos prestar bastante atenção na interpretação do que o texto está nos dizendo, está nos pedindo, nas figuras que a prof vai fazer, tá? Quando duas cargas pontiformes se encontram separadas por uma distância d, então, a gente tem duas cargas, vou chamar de Q1 e Q2, e elas são uma distância d. Observa-se que a força entre elas é de 16 newtons. Então, existe uma força entre elas. O problema não está dizendo se é de atração ou repulsão. Podia ser qualquer uma das duas. É de 16 newtons. Ao alterarmos a distância entre as cargas, essa força passa a ser 4. Então, eu vou ter uma força de 4 newtons se eu mudar a distância. Se a minha força diminuiu, a distância aumentou ou diminuiu? Vamos pensar lá na fórmula. A força diminui com a distância, né? Porque se eu pegar esse número e dividir por um número maior, eu vou ter uma força menor. Então, quanto maior a distância, menor a minha força. Então, aqui eu tô aumentando a distância. Claro que a questão do desenho, é que se vocês fizerem um desenho diferente, com a distância menor, é irrelevante, porque o cálculo vai nos dar um valor
maior, mas é só uma questão aqui realmente de ficar uma interpretação bem correta. E aqui eu vou chamar a distância de dzão, então, para ficar diferente. Assim sendo, podemos concluir que a nova distância entre as cargas é d. Eu quero saber a nova distância. Aí, olha só, eu já sei que a nova distância vai ser maior que a distância anterior. Então, eu já posso eliminar a A, a B e a C, que estão me dando distâncias menores. Ou a distância vai ser 2 vezes maior ou 4 vezes maior. Aí, a gente vai calcular. Vou chamar aqui de situação A e situação B. A gente vai montar a fórmula da situação A. Força igual a K, Q sobre D ao quadrado. A força é 16 igual. Nesses exercícios de incógnita, a gente vai deixar o K como K. Não vamos substituir por número, porque isso vai complicar mais o nosso raciocínio. Vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância D ao quadrado. Vou multiplicar em cruz. Eu vou ficar com K vezes Q1 vezes Q2 igual a 16D ao quadrado. Não tenho muito o que fazer a partir daqui, então vamos para B. Vamos fazer a mesma coisa. A prof não vai escrever a fórmula de novo, já vamos substituir. A força é 4 vezes K, Q1, Q2, sobre Dzão agora ao quadrado. Vamos multiplicar em cruz. K, Q1, Q2 igual a 4 Dzão. Aí, uma pergunta. A constante é constante, então não muda. O problema mudou os valores da carga 1 e da carga 2? Não, né? Então, este valor é exatamente igual a este valor, certo? É igual. K vezes Q1 e Q2, K vezes Q1 e Q2 vai dar o mesmo resultado. Se isto daqui é igual, a gente pode dizer que isto é igual a isto. Então, a gente vai fazer essa igualdade. 4dzão ao quadrado igual a 16dzinho ao quadrado. Como eu quero saber o dzão, eu vou isolar ele. Vou passar o 4 dividindo. 16dzinho ao quadrado sobre 4. Dzão ao quadrado igual a 16 sobre 4 é 4d ao quadrado. Vamos fazer raiz quadrada. Então, dzão ao quadrado é d. 4 ao quadrado é 2. E d ao quadrado é d. Por favor, não vamos fazer isso. Isso está errado. Os dois números aqui estão na raiz. A gente tem que fazer raiz de 4 e raiz de d ao quadrado, tá? Então, a distância, a nova distância é 2 vezes maior que a distância anterior. É fácil, mas é difícil, né? Então, vamos lá, vocês são capazes. Vamos para o exercício 4, que é o mais legal de todos. Duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2, que vale 4Q1. Então, Q1, vamos dizer que vale mais Q1. E Q2 vale mais 4Q1. Tranquilo? É 4 vezes maior. São fixadas a uma distância de 9 centímetros. Então, já tem aqui o desenho. A distância D é 9 centímetros, então a gente vai dividir por 100, que vai ficar 0,09 metros. Como eu já falei para vocês, eu gosto de trabalhar com potência. Então, 9 vezes 10 na menos 2 metros. Uma da outra. Uma terceira carga negativa Q3 é colocada no ponto P, entre Q1 e Q2, a uma distância x da carga Q1. Então, tá aqui. Q1, Q3, distância x. Aqui, deixa eu botar que a gente já sabe que essas duas é positiva. E uma carga negativa Q3. Então, Q3 é negativo. Conforme mostra a figura. Na letra A gente quer saber o valor de x para que a força eletrostática resultante sobre a carga Q3 seja nula. Então, a força resultante sobre 3 tem que ser 0. Vamos analisar as forças como a gente fez no exercício anterior. As forças sobre Q3. Entre a carga 1 e a carga 3, tem força de atração. Então, F1, 3. Entre 3 e 2,
tem força de atração. Então, a gente quer que a força resultante na carga 3 dê zero. Para a força resultante dar zero, uma menos a outra tem que dar zero. Então, as duas têm que ter mesmo valor. Então, F1,3 tem que ser igual a F2,3, certo? Se elas tiverem mesmo valor, eu vou diminuir, a resultante vai dar zero. E é com isto daqui que a gente vai trabalhar. Eu vou abrir a fórmula da F1,3, K, Q1, Q3 sobre D ao quadrado, igual a K, Q2, Q3 sobre D ao quadrado. Então, vai ficar K vezes Q1 vezes o Q3, que a gente não sabe, sobre a distância entre 1 e 3, que é x ao quadrado, igual K vezes 4Q1, né? O Q2 vale 4Q1, vezes Q3, sobre a distância entre 3 e 2. A distância aqui, entre 3 e 2, a gente vai chamar de Y. E Y vale a distância total menos x. Então, y vale 9 vezes 10 na menos 2, menos x, certo? Por que eu não substituo direto isso aqui? Porque se eu botar 9 vezes 10 na menos 2 menos x e fizer ao quadrado, eu vou ter produto notável e isso vai me dar Bhaskara. E essa conta já é complexa suficientemente sem a gente fazer Bhaskara. Então, a gente vai substituir por y ao quadrado. No final, a gente vai voltar para essa conta para achar o valor de x, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode cortar aqui? K com K, Q1 com Q1, Q3 com Q3. Então, aqui sobrou 1, né? E aqui sobrou 4. Então, eu vou ficar com 1x ao quadrado igual a 4y ao quadrado. Não é complicado de fazer, o que é difícil é interpretar para chegar aqui, né? Agora, a matemática ficou simples. A gente vai multiplicar em cruz. Eu vou ficar com y ao quadrado igual a 4x ao quadrado. Raiz nos dois lados. Raiz de y ao quadrado é y. Raiz de 4x ao quadrado é 2x. Então, agora a gente vai substituir aqui. Então, o y é 2x, igual a 9 vezes 10 na menos 2, menos x. Esse menos x passa para o outro lado somando, eu vou ficar com 3x, igual a 9 vezes 10 na menos 2. O 3 passa dividindo, 9 vezes 10 na menos 2 sobre 3, que vai dar 3 vezes 10 na menos 2 metros. Ou 3 centímetros, se quiser botar a resposta em centímetro. Tranquilo a letra A? Só fizemos a letra A por enquanto. Vamos para a letra B. A letra B, verifique se existe um valor de Q3, então a gente quer calcular Q3, para o qual tanto a carga Q1 como a Q2 permanecem em equilíbrio nas posições do item A. Então, é para a gente considerar que a distância D é 9 vezes 10 na menos 2 metros e a distância X, 3 vezes 10 na menos 2 metros. E a distância Y, alguém? 6 vezes 10 na menos 2 metros, né? Porque X mais Y tem que dar o D total, né? X mais Y tem que dar o D. Bom, o que a gente vai fazer aqui, então? Deixa eu pegar outra caneta. O problema tá pedindo que a carga 1 e a carga 2 também fiquem em equilíbrio. Então, agora sim, a gente vai analisar as forças entre 1 e 2 também. Entre 1 e 2 tem força de repulsão. Então, F12, F12. Para as cargas ficarem em equilíbrio, de novo, a força resultante tem que ser zero. Tanto sobre a carga 1 quanto sobre a carga 2. E aí, tanto faz qual das duas a gente vai trabalhar. Vamos escolher a carga 1, tá? A gente vai trabalhar, então, com a carga Q1.
Então, se a força resultante em Q1 tem que ser 0, a força 1, 2 tem que ser igual à força 1, 3. E aí, a gente vai abrir as fórmulas que nem a gente fez na letra B. Q1 vezes Q2 sobre a distância entre 1 e 2, QD, ao quadrado, igual a carga vezes Q1 vezes Q3 sobre a distância entre 1 e 3, que é x ao quadrado. Dá para cortar os K's, dá para cortar o Q1. O Q2 vale 4Q1, a gente vai substituir. O D ao quadrado, 9 vezes 10 na menos 2, ao quadrado, igual Q3, que a gente quer descobrir, dividido por x ao quadrado, 3 vezes 10 na menos 2, ao quadrado. Agora, a gente já não consegue cortar mais nada, vamos ter que calcular. Então, vai ficar 4Q1 sobre 9 ao quadrado, 81, vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4, igual a Q3 sobre 3 ao quadrado, 9, vezes 10 na menos 4. A gente pode simplificar os expoentes e a gente poderia simplificar tudo por 9. Mas eu vou deixar assim, porque eu sei que tem gente que vai achar muito estranho se eu simplificar. Pessoal, cuidado que o meu 9 e o meu Q são bem parecidos, né? O meu Q tem o cortezinho ali. Então, vamos multiplicar em cruz. Q3 vezes 81, 81, Q3, igual 4Q1 vezes 9, 36, Q1. Lembrando que a gente quer descobrir o Q3, não podemos esquecer o que a gente está calculando. O 81 vai passar dividindo. Q3 igual a 36 vezes Q1 sobre 81. E aí, a gente pode simplificar tudo por 9. Então, Q3 vai dar 4Q1 sobre 9. Esse é o resultado. Se eu quiser dividir o 4 por 9, eu posso também, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu posso deixar assim em fração. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, assistam o vídeo de novo. Bom trabalho para todo mundo. Um abraço, até breve.